todas as estruturas de liderança do MPLA, no sentido de podermos abordar a aproximação das eleições e o pós-eleições num ambiente de absoluta calma, de absoluta paz, de absoluta tranquilidade. Já estabeleceu contactos para essa Várias vezes, transição? tenho tido encontros, vários, de minha iniciativa. Devo dizer que de iniciativa do MPLA houve um positivo, devo dizer, porque foi na sequência do meu desafio a necessidade de negociarmos a transição, porque, de facto, nós defendemos a continuidade do Estado com muita tranquilidade. Os funcionários públicos, os membros da polícia, do exército, dos serviços de inteligência, são forças republicanas. E, portanto, devem sentir que devem respeito à Constituição e à República. E, portanto, não devem temer coisa nenhuma. É absolutamente normal haver alternâncias políticas nos países e as democracias também conferem essa realidade. Angola nunca teve nenhuma alternância, por isso é que tem muitos problemas a este nível. Nós estamos preparados para poder, com o voto popular, com a maturidade que os angolanos têm demonstrado, apesar de toda esta tentativa de levar este processo com irregularidades, nós temos os delegados de lista em quantidade de 3 vezes o necessário. Nós preparamos devidamente para fiscalizar estas eleições e nós temos o exemplo de 2 ou 3 países africanos, vizinhos nossos, com o mesmo tipo de abordagem não democrática das eleições, onde houve alternâncias. E porquê? Porque houve uma complementaridade entre os partidos e as comunidades. Houve uma intervenção grande das comunidades no controle do voto, na defesa do voto, na segurança do voto, e nós temos apelado, efetivamente, respeitando os limites que a lei impõe, que as comunidades, no dia da votação, estejam ativas, envolvidas, atentas, que saiam das suas casas e que a distância que a lei permite garantam que aquelas urnas não são levadas, não são roubadas e façam a defesa do seu próprio futuro para uma Angola democrática. Há, em algumas pessoas, algum receio, algum revanchismo que possa acontecer caso a UNITA... Como o que está a existir agora entre o presidente atual e o anterior. Só se for por isso. O engenheiro Alberto tem dito nos seus discursos que isso não irá acontecer caso a UNITA... De todo, não irá acontecer claramente. Quais são os planos concretos que a UNITA e a frente que integra a UNITA, no fundo, têm para que isso de facto não aconteça? Vai-me dar a oportunidade de falar um pouco do programa de governo da UNITA e do manifesto eleitoral, que aqui está, que foi lançado exatamente há uma semana atrás. E, portanto, o projeto de governo da UNITA está em cada linha deste manifesto eleitoral, que depois cada linha é sustentado no programa de governo que existe, que está feito. Nós estamos a abordar estas eleições com determinados compromissos muito sérios, muito importantes. A UNITA ganha as eleições no dia 24 de agosto, próximo, e o ciclo legislativo será constituinte. O que é que isto significa? Nós vamos utilizar a maioria que nos for concedida para fazer uma revisão da Constituição, para finalmente fazer a reforma do Estado que o MPLA não quis fazer e não foi capaz de fazer, para dar aos cidadãos direitos que foram retirados nos últimos tempos. Um deles, a eleição direta do Presidente da República. Hoje, o Presidente da República é eleito à boleia do Parlamento. É um sistema esquisito, quer dizer, isto não existe numa democracia, porque não há sequer uma segunda eleição, que seria normal existir. Portanto, temos esta garantia absoluta. Temos a necessidade da redução dos poderes do Presidente da República, porque tem poderes a mais, e é exatamente este acumular de poderes que o leva depois aos erros que têm sido cometidos ao longo destes últimos anos. O Presidente da República não vai prestar contas ao Parlamento. O Presidente da República tem na lei do Orçamento Geral do Estado poderes de impor dívidas internacionais que depois não se prestam contas e que são um drama para nós todos. Há, de facto, um excesso de poderes. Nós precisamos de um tribunal eleitoral, porque chegamos à altura das eleições e as funções são acumuladas pelo Tribunal Constitucional numa circunstância absolutamente desigual, onde o MPLA tem uma maioria de juízes que decidem sempre em interesse, do partido de regime. É preciso, de facto, trazer aqui reformas sérias, profundas.
Temos que resolver o problema de Cabinda. É um problema sério. Definitivamente, garantir a paz para Cabinda, garantir uma condição de diálogo. Eu devo dizer que passei muito recentemente por Cabinda, foi muito boa a minha estadia em Cabinda. Fiz um debate transversal muito sério, muito profundo, e foi possível explicar a proposta que nós fizemos de abrirmos um espaço de debate para que se consiga resolver o problema da autonomia para Cabinda, uma autonomia negociada e, na base do diálogo, encontrarmos efetivamente uma solução para o problema globalmente da guerra que ali existe ainda hoje. Um compromisso muito importante. A UNITA ganha as eleições, dia 24 de agosto. Um ano depois, nós realizamos as autarquias locais em Angola. Um outro elemento extremamente importante e estratégico para o desenvolvimento do país, algo que quem governa tem mostrado muito medo de partilhar poderes com uma governação autónoma, como são as autarquias locais. Portanto, como vê, há muitas iniciativas, muitas delas direcionadas à área social, à área económica também. Portanto, muito compromisso, muita mudança positiva para a construção de uma Angola melhor para todos. Disse que, se for eleito Presidente da República, abandonará a presidência da UNITA. Isso não vai criar problemas em termos de governação, uma vez que, como é que se vai entender depois com os seus, nessa altura, ex-correligionários do governo? Nós não temos muitos problemas a esse nível, porque nós vimos debatendo esta realidade há bastante tempo. E esta é uma questão que se impõe, porque é um dos maiores problemas que Angola tem hoje, o problema da inclusão ou da exclusão, do sentido de pertença ou de não pertença que caracteriza a realidade de hoje. Nós hoje temos um Presidente da República que é Presidente do seu partido. E a prática tem determinado muitos problemas para os cidadãos. Quem não tem cartão de pertença não tem oportunidades. Mesmo agora, a Comissão Nacional Eleitoral abriu concursos para encontrar funcionários que pudessem acompanhar o processo eleitoral. 99% das pessoas que conheço que foram candidatar-se não conseguiram entrar. Entraram outros. E quem são estes outros? É uma pergunta que eu faço. Se toda a gente que eu encontro, inclusive todos os que me são próximos, que me vêm dizer, ninguém conseguiu entrar. Por causa do cartão de pertença. Foram mobilizar no seio do partido. Foram mobilizar no seio dos serviços de inteligência, que é a prática do regime. Então, é uma decisão definitiva. E os membros da UNITA não devem preocupar-se, pelo contrário, devem se sentir orgulhosos, porque o partido está maduro, porque vamos ter a oportunidade de ter efetivamente um Presidente da República que seja de facto Presidente de todos os angolanos e que se consiga elevar a um nível em que o Estado, o país, os angolanos estejam num plano de prioridade em relação ao seu partido. E, portanto, esta é uma garantia absoluta. Eu sou eleito Presidente da República de Angola, eu suspendo a minha militância da UNITA. E, portanto, isso não é um problema. Isto é um garante de que Angola vai ter, efetivamente, um Presidente da República completo, totalmente dedicado ao país, não aquele que de manhã se senta na cadeira do poder e à tarde leva para o partido as informações do poder, para fazer contratação simplificada, para não fazer concursos públicos, que são aquelas questões que nós temos estado a acompanhar, com grandes penalizações para todo o país, onde se diz que o combate à corrupção é uma bandeira, mas onde se pratica corrupção todos os dias. Porque eu sou deputado, e eu faço parte, no âmbito internacional, de um conjunto de deputados que se constituíram na especialização contra a corrupção. E este espaço contra a corrupção tem formação contínua. E nós aprendemos, todos nós, que o maior criador de corrupção ao nível do mundo todo é a inexistência de concursos públicos. Significa, os Estados que praticam contratação sem concursos são os que mais promovem a corrupção. Nós, se formos para o caso de Angola e estudarmos todo o período de governação de João Lourenço, nós vamos perceber que João Lourenço governou
incentivando a corrupção, porque realizou uma meia dúzia agora, para poder vender alguma imagem, de contratação com concursos. De resto, tudo na base da contratação simplificada. O senhor vem aqui e nós vamos negociar entre amigos, entre proximidade e, portanto, de certeza absoluta que aquela contratação traz interesses para o seu partido. E a prova está hoje na forma absolutamente desigual como o seu partido exibe os bens e os meios, em diferença a todos os outros partidos. Portanto, nós não podemos continuar com este roubo descarado do interesse público. E é por causa disso que a pobreza aumentou de forma extraordinária. Nos últimos anos, o país está numa indigência total. E isto é visível a olho nu, viaja-se por esse país e faz mal à alma. A pobreza é extrema, o desemprego é extremo. Investiu-se em determinada altura para se criarem universidades, um pouco por todo lado. Os jovens trabalharam duramente, e as suas famílias, para adquirirem uma formação, uma licenciatura. Mais de 80% destes jovens estão no desemprego, num desespero enorme, extraordinário. Porquê? Porque quem governa compete com os empresários. Este é um outro problema. E hoje nós temos os empresários angolanos falidos, na sua esmagadora maioria, porque sofrem de uma competição desleal dos governantes, que governam e decidem em causa própria. É o governante da área X, mas tem empresas na mesma área. E, portanto, isto tem que acabar. De forma muito clara. Tem que acabar. O combate à pobreza é, de resto, é uma prioridade para nós. É o primeiro dos 8 pontos absoluta prioritários enunciados do programa do governo da UNITA. O combate à pobreza é uma absolutíssima prioridade. E por justamente quais são as medidas imediatas que vai tomar nesse sentido? Imensas. Antes de mais, não tenha nenhuma dúvida que todos os pontos que eu anunciei, todos vão colaborar-se para uma melhor Angola. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma eleição direta do Presidente da República, que obriga o Presidente a responder à Assembleia, que traga a responsabilização, vai trazer seguramente melhor governação, prestação de contas, maior transparência. Tem efeitos sobre a pobreza. Eu não tenho dúvidas que a realização das autarquias tem efeitos sobre a pobreza. A governação de proximidade, onde o cidadão controla o seu governante, onde não é o partido-Estado, não é o senhor todo-poderoso, onde o poder vertical foi substituído por um poder horizontal, traz vantagens sobre todos os setores da sociedade, nomeadamente sobre a pobreza. Mas temos que ter programas direcionados, programas de potenciamento da mulher, de empoderamento da mulher. Na nossa sociedade, sobre os ombros da mulher está uma enorme responsabilidade sobre a educação, sobre o sustento da família, sobre o trabalho mesmo no interior, das hortas, que nós chamamos as nacas. É a mulher que tem um peso excessivo nos seus ombros. Nós temos que ter imensos programas de discriminação positiva, imensíssimos, porque se investe 10, vai-se buscar 1000 como retorno, mas também para a juventude. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, a banca angolana não cumpre a sua missão. Afinal, qual é a missão da banca? Medeia entre onde há muito dinheiro e onde há necessidade desse dinheiro. Mas a banca angolana em Angola não empresta dinheiro, porque ninguém tem capacidade de pagar os juros proibitivos que a banca cobra. E motivo? Porquê que os bancos não se preocupam em emprestar? Porque depois há um esquema em que emprestam ao Estado e vão buscar lucros brutais, enormíssimos, onde depois, não cumprindo este papel de mediação, não possibilitam soluções enormes, como, por exemplo, a oportunidade de conceder juros bonificados para empréstimos de estudo, juros bonificados para habitação, juros bonificados para a criação de determinada empresa, juros às empresas que depois, no sistema atual, com os juros que existem, não têm capacidade de fazer retorno. Depois há um excesso fiscal. Este é um outro problema. Há muita empresa a falir, porque o excesso fiscal é excessivo, é demasiado. Porquê? Porque a economia do mercado não funciona. O governo adotou uma postura usando uma lei que foi aprovada com o exclusivo objetivo de perseguir os adversários e proteger os amigos, uma lei punitiva em absoluto, onde não tem havido capacidade nenhuma de fazer regressar a Angola os capitais roubados a Angola. E nesta medida nós temos uma proposta absolutamente diferente daquilo que o MPLA tem vindo a fazer. A UNITA foi o partido que
em 2017, levou à Assembleia Nacional a proposta de lei do repatriamento de capitais, muito antes de qualquer outro partido. O MPLA votou contra, porque aquela proposta era uma proposta extremamente equilibrada, era uma proposta que perseguia o roubo e o desvio de capitais dentro e fora do país. Não perseguia só os dinheiros, perseguia também o património que tivesse sido comprado. A mim foi-me dito, eu era presidente do grupo parlamentar, tirem o cavalo da chuva porque nós nunca vamos aprovar a vossa proposta. Nunca. E acabaram por aprovar algo que não funciona. Porque mesmo hoje, se formos sérios, formos fazer o balanço do repatriamento de capitais, é praticamente nulo. É quase inexistente. Pior, o regime está a utilizar aquilo que está a recuperar ao serviço do partido. A comunicação social é o melhor exemplo disto. Foi-se buscar televisões que tinham sido ditas adquiridas através dos roubos, colocadas sob gestão pública na propaganda e do serviço ao partido, alinhadas completamente na falta de pluralismo. Portanto, são estas questões todas que estão à luz do dia, que o cidadão todo vê. Há conferências de imprensa regulares da sociedade a exigir pluralidade, a exigir contraditório, mas o governo não dialoga a estes níveis, faz propaganda institucional permanente. Portanto, precisamos de uma nova realidade. Imaginemos dois cenários distintos. No primeiro, a UNITA ganha as eleições, mas sem maioria absoluta. Estaria disposto a dividir o poder com o MPLA? Sabe, um cenário de uma vitória das eleições sem maioria absoluta significa um cenário em que o presidente de Angola é o presidente da UNITA. E, portanto, o presidente da UNITA está mais do que preparado para o diálogo institucional. Talvez um cenário destes nos obrigue, talvez não, obriga a uma maior ginástica de busca de consensos. Não deixo de dizer que, de facto, há muito angolano que olha para estas maiorias absolutas, e porque foram sempre maiorias muito artificiais, e hoje pensa que essas maiorias absolutas foram muito negativas para o país, porque são estas maiorias que trouxeram a arrogância do poder, foram estas maiorias que trouxeram a inexistência de concertação social. São estas maiorias que recusaram as reformas e que levaram ao vício extremo a governação. Portanto, não tenho nenhum problema em relação a esta matéria. De qualquer maneira... Conseguiria dialogar com o MPLA e dividir o poder? E com quaisquer outros. Nós hoje estamos com um contexto de 8 candidaturas às eleições. Nós estamos a dizer todos os dias, estamos prontos para o debate entre candidatos. Acho que é uma absoluta necessidade, quando nos candidatarmos, sabemos que devemos prestar contas em relação ao cidadão, saber defender os nossos programas, mas, como sabe, o presidente em exercício do país recusa os debates, foge dos debates, tem medo dos debates e tem-nos recusado todos os dias. E, portanto, não estão muito preparados para um sistema verdadeiramente democrático e, infelizmente, as instituições angolanas, recebendo este tipo de indicadores, não organizam debates. Eu ainda hoje dizia, a TPA pode perfeitamente marcar um dia e marcar um debate entre candidatos. Quem aparecer com a cadeira vazia, necessariamente o público vai penalizar. Um debate com outros candidatos, mesmo sem o MPLA? Não só disposto, como uma absoluta necessidade. Absoluta necessidade. É assim que funcionam em ambientes democráticos, em quaisquer eleições, legislativas, presidenciais, autárquicas. Os debates têm que existir, porque é assim que o cidadão fica esclarecido sobre as diferenças das propostas e melhor, em condições, toma as suas decisões. Um cenário que fosse o inverso daquilo que eu estava a pôr, ou seja, em que o MPLA ganhasse, mas também sem maioria absoluta, estaria disposto a participar num governo com o MPLA? Um governo, não creio. Não penso necessário. E eu volto-lhe à mesma questão que disse antes. Nós temos que garantir o ambiente democrático. Absolutamente. Garantindo o ambiente democrático, nós estamos em condições de participar daquilo que a democracia tem da sua plenitude. Mas nós não estamos a garantir o ambiente democrático. E este é exatamente um dos últimos desafios que o MPLA deve ser capaz de responder a Angola e ao país. Tragam para os carris da democracia o processo eleitoral. Tragam para os carris da democracia o processo das eleições. Não tenham medo do futuro. As alternâncias é continuidade da vida. Há muita gente que pensa, porque governou 47 anos, que se estiver fora do governo não tem direito à vida, morre. E é algo absolutamente errado e negativo. Nós, todos os dias, fazemos pedagogia. As eleições são necessárias.
os mandatos são limitados. Nós devemos prestar contas aos mandatos que temos. E as alternâncias é que conferem a democracia. Não são os partidos no poder permanentes, eternos no poder, na governação. E, portanto, eu estou convencido que nós vamos fazer a alternância que Angola espera. E nós somos democratas, sem dúvida nenhuma. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Qual é a mensagem final que quer deixar? Aos angolanos todos, participem na votação. Mobilizem-se para votar. Mobilizem-se a vocês próprios, aos vossos amigos, aos vossos vizinhos, todos ao voto. Todos ao voto. Porque estas mensagens que nos estão a passar para nos distrair de que tudo já está decidido é uma trápula. Não caiamos na trápula. Vamos todos votar, defender o nosso futuro. Depois de votar, vamos defender a segurança do nosso voto. Vamos garantir que o nosso voto não seja roubado. E assim Angola vai ter a oportunidade de fazer a mudança que todos esperam que ocorra. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco.